Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! O podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje com o tema do momento, que são as famosas bets, os jogos online, as polêmicas envolvidas sobre esse tema, a prisão da nossa influenciadora digital, doutora Deolane. Esquece, né, amiga? Esquece. O mandado de prisão do nosso bebê, Gustavo Lima, e tudo que envolve essa polêmica, né, doutora Érica? Isso, e a gente está recebendo hoje o Átila, que ele é contador, ele vai falar um pouquinho da regulamentação, né, do que precisa ser regulamentado nas bets, jogos online, né, Cati? Você que está começando agora, que quer ser um digital influencer, o senhor Átila vai explicar para a gente se é necessário ter um CNPJ, se pode ser pessoa física, vai falar como regulamentar, como declarar os recebidos, né, nas redes sociais. Então, vai ser um encontro muito rico para vocês, né, que estão querendo saber como entrar nessa área digital e como receber dinheiro. No futuro tem uma bet, né? Para poder receber dinheiro regulamentada. Regulamentada. Sem risco, boa né? tarde, doutora. Já primeiramente, Sim. Posso chamar de doutoras assim mesmo? Pode. Pode isso, doutora? Pode. Pessoal, primeiramente agradecer a vocês de estar aqui hoje, nesse momento, para a gente estar falando um pouquinho para o nosso público, né? Com relação à questão da regulamentação, já era mais do que necessário o nosso país se adaptar a essas novas tendências. Por que eu falo isso? Porque os jogos já estão introduzidos dentro do nosso país há muitos anos. Então o país estava naquele momento de negação. Aceito, não, vou regulamentar, não vou aceitar. Em meados de 2022 começou aí essa situação das casas de apostas chinesas dentro do país. Que isso já vem rodando no nosso planeta, nos 4 cantos. E assim, o Brasil não poderia ficar de fora. Por quê? Somos diferentes de alguém? Dos outros não somos. E toda essa situação foi introduzida e desceu pela culatra. Então o país e o governo federal viu a necessidade de estar trazendo normas e regulamentações para dentro desse mercado, pois o dinheiro estava correndo solto, sem fiscalização, no máximo o pagamento de impostos, que é o mínimo necessário hoje para quem exerce qualquer tipo de atividade. E assim, hoje a gente vê essa questão do foco maior, que são os digitais influencers. O pessoal, infelizmente, sem muito amparo legal, sem amparo da lei, sem situações para resguardá-los, e aí nós, contadores, vocês advogados, dando aquela assessoria de acordo com todas as leis existentes do país, tentando trazê-los o máximo possível para dentro da legalidade. E mesmo assim, as incertezas, inseguranças, prisões que a gente veio acompanhando e outras situações que a gente vem vendo no dia a dia. Só que assim, essa regulamentação hoje vem para acabar com a maior parte dessas questões. Apesar de que a regulamentação hoje não quer dizer que a pessoa vai estar totalmente certa. Tanto para empresa e casa de aposta que quer se regularizar hoje dentro do país, como o digital influencer que quer fazer aquela divulgação. Um exemplo de digital influencer é seguir as regras do CONAR. Por quê? Ter uma questão de regularidade com relação ao que você vai falar. Hoje você pega o exemplo dessa cerveja aqui, você não pode chegar numa rede social e simplesmente dizer às pessoas que bebam. Tem uma série de situações e segurança na forma de você fazer aquela divulgação. É a mesma forma com relação aos jogos. Então, assim, tem todo um amparo com relação à lei para poder ser feita a divulgação da casa de aposta. E os digitais influencers hoje, pelo contrário do que as pessoas acham, sempre levantam esses questionamentos e essas dúvidas. O que nós precisamos fazer, o que a gente tem que fazer, o que nós precisamos trazer com relação ao nosso trabalho para que a gente não venha ser perseguido ou algo desse tipo. E assim, a regulamentação vem trazendo isso, apesar das inseguranças jurídicas dentro do nosso país, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, o presidente dorme, o outro acorda e por aí vai. Mas assim, a gente vem buscando se adaptar e se atualizar com o que tem de mais novo no mercado. E as empresas hoje que querem se regularizar dentro do nosso país, eu vou dar um exemplo hoje das casas chinesas, que têm os seus sócios, digamos assim, de fora do país, precisam no mínimo ter, hoje de acordo com a regulamentação, um sócio brasileiro, para ele ser detentor de uma porcentagem da empresa e ser o responsável direto aqui no país referente àquelas atividades, até para poder representar a empresa no Brasil. É o exemplo do X, que precisava ter os seus representantes legais dentro do país para responder ao nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. E assim,
Hoje, o mínimo de capital social para se adentrar dentro da regulamentação é os 30 milhões de reais. E hoje, um digital influencer, qual a necessidade que um digital influencer tem de abrir um CNPJ? Quando é que um digital influencer vai ter a necessidade de ser uma empresa? Hoje, doutora, a questão do digital influencer fazer a prestação de serviço, porque o digital influencer hoje ele faz o quê? Ele faz um trabalho de publicidade, propaganda e marketing. Então, a partir do momento que ele desenvolve uma atividade de prestação de serviço, no mínimo ele tem que ter um CNPJ. Nada impede que ele trabalhe também como uma pessoa física. Só que aí ele vai estar caindo na tabela progressiva do imposto de renda, que é 27,5% hoje em cima dos seus totais de ganhos. E pela empresa, hoje na empresa de prestação de serviço, você começa pagando a partir dos 6%, que é dentro da alíquota do Simples Nacional. Então, assim, hoje as casas de apostas é uma das necessidades, a partir do dia 10 agora, é que os digitais influencers emitam notas fiscais, que eles tenham contrato de prestação de serviço, que as empresas estejam abertas para poder ser formalizado esse negócio. Caso não exista isso, não vai ser possível esse digital influencer fazer a divulgação de uma casa de aposta. Até para que o Brasil tenha um controle maior dos rendimentos, né, de onde vem a origem do dinheiro, dos pagamentos, e também para que seja destinado para a população, com os impostos. Outra pergunta também que eu acredito, para mim, ser muito interessante saber é sobre a casa de apostas. Assim, qual a diferença entre os jogos, as bets, e também aqueles sorteios? A gente vê hoje muitos sorteios também. As pessoas sorteios e rifam, né? Rifam carro com 25 centavos, casas por 75 centavos. Então, eu queria saber qual a diferença das bets para esses sorteios ou essas certo. Rifas. Hoje a questão dos sorteios em si tem uma grande diferença, porque já tinha dentro do nosso país, através do Ministério da Fazenda, do próprio órgão regulador dos títulos de capitalização, que é a SUSEP, uma forma de se regularizar os sorteios. Um exemplo, nós temos aqui em Alagoas o Alagoas da Sorte, tem o Pernambuco da Sorte, Paraíba da Sorte e por aí vai. Isso tudo é voltado para os títulos de capitalização. Então é envolvido uma empresa de capitalização, uma entidade sem fins lucrativos, pois aquele sorteio tem que ser destinado um percentual para um, para outro, principalmente para a entidade, que a entidade sem fins lucrativos hoje vai trazer algo social para a sociedade. E assim, fazendo todo esse processo junto à capitalização, junto à entidade, junto à SUSEP, o digital influencer hoje ele vai estar regularizado. Ele vai estar ok com relação ao sorteio que ele vai estar fazendo. A plataforma de sorteio dele hoje precisa ter o chamado blockchain, que é uma situação de segurança, é um sistema que pode ser auditado, caso venha a haver uma fiscalização ou algo desse tipo. E assim, as pessoas que trabalham hoje fora esse estilo de regulamentação estão trabalhando irregular. Certo? Não se pode hoje trabalhar com qualquer tipo de plataforma de sorteio e outras situações, como a gente vem vendo Ministério Público, Polícia Civil, investigando, fiscalizando, e está certo, está correto, para inibir certas fraudes com relação a esse tipo de situação. E os jogos têm essa diferença, que os jogos antes não tinha algo que amparasse legalmente o funcionamento no Brasil. Certo? Então, assim, um exemplo, até o jogo do bicho estão trazendo para dentro da regulamentação. Algo que a gente já vem, eu era criança, já via meu avô apostando no jogo do bicho, perguntando com o que eu sonhei para poder apostar. Verdade. Então, assim, algo que a gente precisava de regulamentação para, como essa situação dos sorteios, ter um amparo legal, ter uma segurança jurídica ainda maior com relação a tudo. E uma fiscalização e uma fiscalização efetiva. Atila, a gente vê muito, né, muitas pessoas, muita matéria falando de pessoas perdendo o controle, porque se torna um vício, né? Sim. Se torna um vício. Quando você começa a ganhar dinheiro ali, você começa a se instigar, aí gera aquela dopamina, né? E é um vício, é como se fosse de fato um vício em droga. E a gente vê muitas pessoas perdendo muita coisa, né? Vendendo casa, né? Todo dia sai uma matéria diferente referente a isso. Sim. Qual o risco, fora isso, que no Claro. caso é um risco gravíssimo, a gente sabe. Qual o risco que o apostador, no caso a pessoa que vai ali rifar, ou a pessoa que vai jogar no bet, mesmo que regulamentada, qual o risco que aquele apostador corre? Ele corre um risco de autoconhecimento, ao meu ver. Eu vou falar da minha questão própria. Hoje, o Brasil vive num país de ansiedade.
Se a gente tem um problema com ansiedade e nós procuramos algo que venha, digamos que nos trazer uma satisfação imediata, isso vai gerar um certo vício. E assim, o que eu vejo nessa situação e o que a regulamentação está trazendo hoje é justamente esses critérios para se inibir esse tipo de situação. Um exemplo, o apostador hoje ele entra na casa de aposta, se ele quiser fazer vários depósitos, ele vai ser bloqueado automaticamente, pois vai ser identificado que ele está sendo um jogador compulsivo. Então, o governo, através desses métodos, vai inibir um pouco essa pessoa. Agora, depois dessa... Da regulamentação. Então, assim, é algo novo, é uma população que, infelizmente, não tem tanta estrutura, digamos assim, que psicológica para certas situações, não é só os jogos, para várias situações, e que precisa realmente de um acompanhamento. Se aconteceu em outros países, como é os Estados Unidos hoje, das pessoas conseguirem se adaptar a esse mercado, eu acredito que o Brasil também consiga. Contanto que o governo federal também não se isente. Porque a partir do momento que o governo federal regulamenta, ele nada mais nada menos está fazendo do que recolher. E são muitos bilhões de reais. Então, assim, o governo federal não está fazendo isso pensando só na população, está pensando nos cofres públicos também. Porque quando envolve dinheiro, envolve uma série de situações. Então, assim, o jogador hoje, eu acredito que a pessoa que tem uma predisposição, seja o vício em álcool, em drogas ou qualquer coisa desse tipo, que não saiba usar moderadamente, é melhor não entrar. Eu vi uma matéria ontem, acho que foi ontem, do presidente dizendo que se a regulamentação não der certo, vai acabar com as bets no país. O que é que você acha sobre difícil isso, né? Porque, assim, eu trago isso para dentro de casa. É a mesma coisa de eu dormir... de eu dizer à minha esposa que amanhã eu vou lhe dar um carro e no outro dia, se você não me agradar, eu não vou lhe dar carro mais não. Como é que fica um negócio desse? Ou ele tem postura, e dedicação com relação ao assunto, ou ele dê para trás logo, ou não faça a população de besta, ou então o próprio Congresso Nacional mesmo, que está aí brigando o tempo todo, tem um conflito ali entre os deputados, senadores, com relação a essa regulamentação. Então, assim, é preciso uma postura firme por parte dos governantes, porque se nem eles têm confiança no que eles estão regulamentando, por que vão regulamentar? E o mais importante é a conscientização, né? Sim. Porque, assim, não adianta você regulamentar sem conscientizar. Inclusive, a questão das divulgações dos influencers, tem a questão do regramento do CONAR, né? Que ele exige que as divulgações sejam mediante as informações de risco, né? De conscientização. Que não é um meio de vida, que não é apropriado para menores de 18 anos, que ali pode viciar, que tem todos os riscos envolvidos. Aí eu queria saber de você, diante de todas essas problemáticas que já houve sobre a conscientização, a gente estava até comentando sobre isso, que pessoas que são beneficiadas do Bolsa Família estavam utilizando o Bolsa Família para investir o pouco que eles tinham nos jogos. E isso realmente, como você falou, tem ansiedade e a pessoa acaba ficando compulsiva, perde tudo. Tem muitas demandas judiciais reparatórias, buscando a quem responsabilizar, porque antes da regulamentação fica difícil ter a quem responsabilizar. E eu queria saber se houve alguns influencers que lhe procuraram em busca dessa regularização do CNPJ para trabalhar em cima das regras estabelecidas pelo CONAR. Sim, hoje a gente trabalha com vários digitais influencers voltados para o Brasil. A gente só não trabalha hoje, eu acredito que só não estamos presentes em 5 ou 6 estados. E assim, o pessoal vem procurando, não só a mim, mas como outros colegas contadores também, para estarem se organizando com relação às suas finanças, com relação ao que precisam fazer. E é o que eu sempre digo, o que eu sempre falo. Pessoal, vocês precisam, além da contabilidade, ter um acompanhamento jurídico. Porque o contador ele tem suas limitações com relação ao conhecimento. Então, assim, vocês precisam ter uma consultoria com um advogado. Dependendo do seu nível, você precisa ter um acompanhamento jurídico ali mensalmente para vocês estarem organizando suas coisas. E é necessário essa organização. Com relação a essa parte do Bolsa Família, o governo em si só se movimentou a partir do momento que ele viu o próprio dinheiro que eles dão ser voltado para as bets. Aí pensaram, poxa, a gente está dando dinheiro às bets. A gente vai perder nosso dinheiro, como é que a gente faz? Bloqueia tudo, acaba tudo e tal. Mas não é dessa forma. É a forma imediatista de agir. Eles sabiam lá atrás que automaticamente as pessoas iriam utilizar dos benefícios sociais para se jogar, ou para beber, ou para fazer seja lá o que for. Porque assim, a partir do momento que você dá o dinheiro, a pessoa faz o que ela bem quer da vida dela. Só que aí, como essas intermediadoras de negócios, que são as empresas que ficam entre o jogador e a casa de aposta,
começaram a prestar contas de onde estava vindo o dinheiro, o governo federal começou a levantar o alerta do negócio. Eu sempre acreditei que o ganho é uma coisa difícil de se acontecer, né? É necessário sempre que você trabalhe muito para que você consiga tirar algum lucro. E, às vezes, você trabalha muito e não consegue tirar nem nada daquilo, não nasce nada. Eu nunca ganhei nem rifa de balaio. E olhe que eu participava. Então eu sou totalmente sem fé às apostas, até porque eu acredito que não é uma maneira correta de se ganhar dinheiro, né? Tem muitas pessoas que recebem as rescisões, recebem valores e depositam tudo que eles têm para poder multiplicar, e eu acredito que não é dessa forma que aconteça. Porém, existe uma outra situação também que eu gostaria de saber em relação aos danos, que são as dependências. Assim como o álcool, existe que é hoje o álcool, antigamente não, há 10 anos atrás, a gente via propaganda de cerveja a qualquer hora. E tinha as loiras, né, toda bonitona, ia tomando uma cerveja, Itaipava, Brahma. Skol. Elas estavam sempre com aqueles comerciais. O cigarro também, a gente acompanhou muitas propaganda de cigarro. Sem as regras do CONAR. Sem a regra do CONAR. E assim, situação, hoje, né? Hoje, quer dizer, de 30 dias para cá, não, mas há 30 dias atrás, quando você abriu o Instagram, era um monte de mensagem de tigrinho, era um monte de mensagens de jogo, né, dizendo, aí botava até uma matéria, não sei quantos times de futebol são patrocinados pelas bets. Sim, todos eles. As prefeituras, né, as festas de São João foram patrocinadas pelas bets. Então, assim, eu acredito, eu desejo também que nessa regulamentação tenha um horário apropriado para a publicação dessas bets, até porque para poder restringir os menores, né? O consumo dos menores, porque eu acredito que uma criança de 16 anos que tem o seu celular na mão, ele vai ficar totalmente como eu posso dizer, ele vai ficar totalmente seduzido pela aquela imagem de ganho. Ele vai ver um jovem lá, um influencer jovem, cheio de bens, né? E ele próximo à idade dele, desejando ter aqueles bens, e eles informando que foi daquela forma. Eu gostaria de saber de você, vamos fazer uma coisa assim por alto. Vamos dizer que eu sou uma digital influencer, vou fazer assim e eu sou divulgadora de uma bet. Certo. Eu sei que você não sabe, falou porque você não divulga, mas vamos dizer quanto seria mais ou menos, você sabe dizer quanto seria mais ou menos uma divulgação de uma bet dessa? Você já ouviu falar? Depende, né? Hoje pelo sigilo, doutora, de contador-cliente, eu não posso passar as informações. Mas assim, que são valores satisfatórios? São. Hoje a gente pega o caso da Deolane, que foi um estouro hoje no Brasil, uma pessoa que tem hoje 20 milhões de seguidores, e que uma publicidade e propaganda dela chega a R$1 milhão. Então, se ela divulga 3 casas de apostas, no dia ela já tem 3 milhões. Mas se você ela botar vezes o preço 30, dela, entendeu? Se você coloca 30 dias no mês, quanto a Deolane não vai ter? Isso por segundos, né? Assim, então assim, ela tá ganhando em cima das pernas. Não, ela tá ganhando em cima da publicidade. Meu valor é tanto para fazer a publicidade, o que é que eu tenho que seguir, o que é que eu tenho que fazer. E assim vai. Paga o imposto, claro, em cima daquele ganho, é o correto a se fazer, não sei se ela estava fazendo, mas, é difícil da gente mensurar o poder de pagamento dessas casas de apostas com relação à divulgação. Até porque, um exemplo, você pega um merchandising hoje de um time de futebol, é um absurdo de milhões. Para uma pessoa que é famosa fazer uma publicidade. Então, assim, nada disso é barato. E, assim, isso o judiciário brasileiro não estava, digamos que, preparado para ver tanta movimentação financeira na mão de tantas pessoas. De poucas pessoas, né? De poucas e tantas, que eu falo da seguinte forma, porque, assim, um exemplo, a gente pega... Anônimos, né? Um exemplo, a gente pega aqui em Alagoas, pega aí 40, 50 digitais influencers. Que tem aqui de peso, digamos, peso que eu falo o seguinte, de 300, 400, 500 mil seguidores. Não, é pequeno. Pequeno para da Deolane, que tem 20 milhões, mas 500 mil pessoas são 500 mil pessoas. Sim. Então é considerável o número. Né? Influenciáveis ali. Então, assim, é difícil a gente pensar dessa forma de que, é caro, é barato.
vale a pena, não vale, tá ganhando muito, tá ganhando pouco. Cada um tem um preço, Cada um tem um preço. Subjetivo, é pelo serviço. O judiciário brasileiro hoje não estava adaptado a ver isso. Um exemplo, a Deolane com aquela movimentação que para alguns é absurdo, para mim, ao meu ver, não é absurdo a partir do momento que ela estipula o valor do trabalho dela. Então ela pode faturar 40 milhões no mês e tá tudo bem. Se ela pagar os impostos dela, tiver os contratos de publicidade e propaganda dela ali com as empresas que ela trabalha, qual o problema? Aí, assim, é uma questão cultural, é uma questão de adaptação, são novas tendências, é um novo mundo que já vem emergindo aí desde a época da pandemia para cá e que a gente precisa abrir as nossas mentes para esse novo mercado. Foi desde 2018, né? Com a questão das cotas fixas. Aí depois que vieram essa governo Michel Temer, né, que abriu um decreto para se regulamentar. Em 2 anos, Quem né? são qual é o país maior que são detentores dessas empresas? Que mais aparecem nessas empresas? Assim, hoje a gente, aqui próximo da gente, tem os Estados Unidos, que tem a questão dos cassinos, né? A China em si, a parte da Coreia em si, o pessoal utiliza muito essa questão das casas de apostas. Só que a China hoje está tomando conta do nosso planeta. A gente inclusive não percebeu Coreia ainda, né? E assim, eles com relação à parte tecnológica conseguem disseminar muito mais rápido e chegar muito mais rápido com relação à população, nos 4 cantos do planeta, né? Você sabia que na Coreia existe casas de apostas, existe muito cassinos na Coreia, mas só quem pode jogar na Coreia são os turistas. A população coreana ela é proibida de jogar nos cassinos da Coreia. Então, nós turistas Mas isso é ditadura, né? Nós turistas... Isso já é ditadura. Não, mas é do Sul. A Coreia do Sul. Mas eles proíbem até por conta do vício. Porque lá, inclusive, eles têm Mas eles podem limitar um valor. Mas proibido. Como você estava falando, a questão de, limitar um valor... O limite de depósitos. Isso. Eu não sei essa regulamentação. Você disse que vai ter um limite. Eu não sei se é por CPF... por CPF. Por CPF. Aí tá, eles ainda não falaram de valores, mas assim, por CPF. Por exemplo, você tá... hoje a doutora Érica tá lá querendo apostar, tá ganhando dinheiro, aí ganhou, aí perdeu, aí vai para outra casa de... Aí isso vai ser fiscalizado e controlado. Porque aí você tem o seu dinheiro, você tem o direito de utilizar o seu dinheiro como você bem entender. Mas aí ele proibir já é uma ditadura. Ele proíbe, então todos os coreanos, eles sabem que existe, estão lá as casas de apostas, eles convidam para você, para frequentar a casa de apostas, para vocês perderem dinheiro lá ou ganhar. Ele quer o dinheiro do turista. E agora eles são totalmente proibidos. Os turistas perdem, o daqui não pode perder. Na Argentina também, inclusive, na Argentina tem um cassino flutuante também, que não é na território, mas é um barco flutuante que também existe esse cassino. Porque acaba com a jurisprudência, né? Aí o que acontece? Assim, eu não sei se eles estão preocupados da perda de capital da população ou se eles estão preocupados também no vício que isso, né, pode acontecer com as pessoas que investem ou perdem muito dinheiro com isso. Sim. Acho que eles querem o dinheiro no bolso deles mesmo, viu, amigão? Eles querem do turista, né? Assim, eu visualizo da seguinte forma, que o mundo emergiu, as coisas mudaram, está se adaptando, daqui a 10 anos vai estar tudo muito diferente. Eu acredito que aqui, quem não tem ainda vai ter, mas para quem tem filho, hoje eu penso muito daqui a 15 anos de como é que o Davi vai estar vivendo, onde é que ele vai estar vivendo, em que mundo ele vai estar inserido, e a base é a nossa casa, é o que a gente tem que passar, o que a gente tem que mostrar os prós e os contras do negócio, e assim, infelizmente não dá pra gente controlar. A tecnologia chegou. Ou, para controlar, a gente poderia até controlar. Vamos acabar com a internet. É impossível. Radicalismo. É impossível, não tem como. E após a pandemia, a internet, ela tomou um espaço, né? Nas nossas vidas, meio de vida, né? de muitas pessoas, de muitas famílias. Sim, claro. Meio de vida para negócios, expansão de negócios e outras coisas. A gente mesmo. Quanto facilita a nossa vida? Tipo, a gente não precisa estar em loco em muitos lugares. Hoje a gente faz audiência online, a gente resolve as coisas pelo celular, então facilita muita coisa. Então, o radicalismo... E as bets também oportunizou muita coisa, né? Muitas Sim, vagas, muitos empregos. Porque de qualquer forma o dinheiro roda, gira, doutora Jéssica, com relação à questão dos impostos. Um exemplo, claro, não estou dizendo que é algo que vai acontecer, mas apostei, ganhou dinheiro, aquele dinheiro já foi para outra coisa e começa a girar. É o capitalismo. O mundo capitalista é dessa forma. Então, assim, a sociedade, por mais que alguns queiram dizer que não, mas já está acontecendo, já está fluindo. E o Lula precisa se decidir, né? Você conhece alguém que apostou e ficou rico? Que apostou e ficou rico? Conheço.
Mas pelo Eu já sigilo, apostei, ganhei 500 pelo reais. sigilo também não posso falar. Eu já, 500 reais. Perdeu quanto? Eu já ganhei Não, dinheiro. eu botei 10 reais, postei Eu numa já ganhei rodada dinheiro 5 com as apostas. Hein? e ganhei 500. Mas tirei e não joguei mais, né? Sobre o Pô Limite. Eu nunca postei. Porque assim, a questão É, relação. Você tá Segura. o tempo todo com indireta. Não foi aposta, é investimento, é diferente. É investimento, não é aposta. A conversa tá boa, né? Mas a gente vai ter que... Uma discussão das doutoras. Vamos dar uma Pode pausazinha isso, introdução. doutora. Pode, vamos. Pode? Pode. Vamos lá, né? A gente vai dar uma pausazinha, a gente vai começar Daqui a pouco. daqui a pouquinho.